Você está vendo a história acontecer em tempo real. Enquanto os líderes se reúnem em Davos, na Suíça, os mecanismos internacionais parecem ruir. E o fórum, que até pouco tempo atrás era sinônimo de consenso, hoje se apresenta como um cenário de divórcio geopolítico. De um lado, a gente tem o presidente dos Estados Unidos colocando a OTAN em xeque. Do outro lado, Macron sinaliza uma Europa que não aceita mais as imposições de Washington. E no centro desse tabuleiro, Trump trouxe a soberania da Groenlândia para a mesa e consolidou a criação de um Conselho da Paz. E uma informação extremamente importante para vocês, além desse vídeo, teremos outro vídeo focado em Davos também, para falar ali sobre a OTAN e o Conselho de Paz e os desdobramentos disso tudo para o tabuleiro global. Para não ficar de fora, já se inscreve no nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aí também. Isso é muito importante para que a gente continue a entregar para você análises cada vez mais aprofundadas. Então, nesse vídeo, vamos mergulhar fundo em um dos projetos mais ambiciosos e polêmicos da década. O interesse estratégico dos Estados Unidos na Groenlândia. Vamos analisar cada aspecto dessa movimentação e as implicações geopolíticas que podem mudar o controle do Ártico para sempre. E vamos entender como que esses pontos reconfiguram o poder mundial que está mudando. E ele está mudando agora. Segundo Donald Trump, controlar a ilha é fundamental para um projeto de defesa americano que é o Golden Dome, ou em português, Domo de Ouro. É um mega projeto de sistema de defesa que visa a proteção do território americano no caso de um possível ataque vindo da Rússia, ou da China, ou qualquer outra nação hostil. O próprio nome, Domo de Ouro, é uma referência ao Domo de Ferro israelense que nós vimos em ação ali nos últimos anos com os conflitos dentro do Oriente Médio. Então vamos ver rapidinho a fala do Donald Trump sobre a importância da Groenlândia para a consolidação do projeto do Domo de Ouro. In a key strategic location between the United States, Russia and China. That's exactly where it is, right smack in the middle. Wasn't important nearly when we gave it back. You know, when we gave it back, strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history. Um ponto importante que gera muita dúvida nas pessoas é como que vai funcionar esse Domo de Ouro. Basicamente, a função dele é detectar mísseis de longo alcance e interceptá-los, seja no estágio inicial de voo ou detê-lo nos minutos finais enquanto ele alcança o alvo. O ponto importante aqui é que o Domo de Ouro ele não se limitaria apenas à Groenlândia. A Groenlândia é parte desse mega projeto americano que o Pentágono já está trabalhando para a consolidação do projeto do Domo de Ouro. E o objetivo do Donald Trump é que até o fim do mandato dele o Domo de Ouro já esteja em funcionamento. E é importante ressaltar aqui que a questão da Groenlândia é parte desse Domo de Ouro. O projeto em si envolve outras regiões também, porém a Groenlândia, pela posição geográfica, é de importância vital. Hipoteticamente, a rota mais ágil para um míssil balístico sair da Rússia e chegar à costa leste dos Estados Unidos, onde, por exemplo, temos a cidade de Nova York, uma cidade importantíssima economicamente, culturalmente para os Estados Unidos, passa em sua rota pela Groenlândia. Portanto, a ilha poderia servir para armas interceptadoras de mísseis de longo alcance. O projeto teria um custo de efetivação de cerca de 175 bilhões de dólares, o que chegaria, por exemplo, em números para nós à base do R$ 1 trilhão. Mas tem alguns pontos de atenção aqui que eu queria entregar para você, que muitos analistas e críticos desse projeto norte-americano trazem. E o principal ponto, digamos assim, para quem tem um pé atrás e critica o projeto do Donald Trump, está ligado, por exemplo, a uma pesquisa que saiu em 2023 da Geological Survey of Denmark and Greenland, que estimou que parte do território da Groenlândia, que atualmente não está coberto por gelo, que corresponderia a mais ou menos ali 400 mil quilômetros quadrados, possuem depósitos moderados e altos de 38 minerais importantíssimos. Dentre os minerais, minha gente, cobre, nióbio, grafite, titânio
e ródio. E além disso, queria trazer isso para vocês, algo que poucas pessoas sabem e não faz ideia. A Groenlândia é extremamente rica em neódimio. O neódimio, por exemplo, ele é utilizado para fazer ímãs extremamente fortes, o que é extremamente importante, por exemplo, para a indústria bélica, para a indústria automotiva. E um outro mineral raro que também tem na Groenlândia e quase ninguém comenta é o primo do neódimio, que é o praseódimio. Parece trava-língua, né? Mas o praseódimio, ele é incluído na fabricação de caças e veículos que precisam alcançar uma altíssima velocidade. Os F-35 americanos, eles necessariamente contêm o praseódimio. Em suma, a Groenlândia é riquíssima em minerais raros e de extrema importância para a indústria contemporânea, seja ela de cunho militar ou não. Além dos minerais raros, um outro destaque que eu quero trazer para vocês também sobre a Groenlândia, ela conta com 140 trilhões de pés cúbicos de gás. Se todo esse gás, por exemplo, fosse extraído, colocaria a Groenlândia no top 10 de produtores e possivelmente de exportadores de gás natural. E além de todos esses recursos importantíssimos, também tem petróleo. E com o degelo que a gente vive atualmente, seria cada vez mais acessível a extração desses recursos e também, por consequência, o custo seria menor. Quando indagado sobre essas questões, o presidente Donald Trump disse que, na realidade, o interesse de fato dos Estados Unidos é o domo de ouro e a proteção externa, não tendo relação alguma com as questões dos minerais raros e dos recursos que ali tem na Groenlândia. It's not important for any other reason, everyone talks about the minerals. There's so many places. There's no rare earth. No such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. And to get to this rare earth, you got to go through hundreds of feet of ice. That's not the reason we need it. We need it for strategic national security and international security. Mas as falas anteriores do interesse na compra da Groenlândia e as falas em Davos colocou a Dinamarca numa relação com os Estados Unidos extremamente desconfortável. E um outro ponto que os críticos trazem que apresenta a aquisição da Groenlândia como algo desnecessário para a defesa dos Estados Unidos é um tratado assinado em 1951 entre Dinamarca, que detém a Groenlândia, e os Estados Unidos. Ele é popularmente conhecido como Tratado de Thule, inclusive é o nome da base militar que os Estados Unidos têm na Groenlândia. O tratado, desde a década de 50 do século passado, permite a instalação de bases norte-americanas para a defesa dos Estados Unidos e da aliança, no caso da OTAN, contra possíveis inimigos e nações hostis. Eu, inclusive, tomei a liberdade de trazer apenas um trecho, fiquem muito tranquilos, é apenas um trechinho só, mas que reflete essa possibilidade de atuação militar dos Estados Unidos na Groenlândia. Presta atenção, vou até colocar aqui para vocês o trecho. Artigo 2, item 3b, vamos lá. O governo dos Estados Unidos da América, sem qualquer compensação ao governo do Reino da Dinamarca, terá direito, dentro de tal área de defesa, 1. Melhorar e, de um modo geral, adequar a área para o uso militar. 2. Construir, instalar, manter e operar instalações e equipamentos. Garantir a proteção e a segurança interna da área. Vou também, rapidão, trazer o artigo 5º, item 3, para ilustrar essa possibilidade que os Estados Unidos já têm de atuação aí na Groenlândia. Vamos lá, rapidão, olha lá. O governo dos Estados Unidos da América poderá gozar do direito de livre acesso e circulação entre as áreas de defesa através da Groenlândia, incluindo as águas territoriais, por terra, ar e mar. As aeronaves dos Estados Unidos poderão sobrevoar e aterrar em qualquer território da Groenlândia, sem restrições. Então a gente percebe, de fato, que o tratado internacional ali prevê a livre ação dos Estados Unidos, sem necessariamente ter que comprar a Groenlândia. Esse é o ponto que os críticos à questão da compra da Groenlândia pelos Estados Unidos trazem. O Donald Trump rebateu e falou que isso é um ato histórico, outros países já compraram território, inclusive o próprio Brasil, até mesmo os Estados Unidos, comprou o Alasca, então ele traz também esse argumento. Seja por uma questão de sobrevivência balística ou pela corrida de terras raras, o fato é que a Dinamarca não está disposta a ceder. Trump em Davos descartou a possibilidade de intervenção militar, mas deixou um aviso silencioso. Se a diplomacia não abrir as portas da Groenlândia, os Estados Unidos podem garantir outros caminhos
para os seus interesses e objetivos. Agora, eu quero ouvir de você. Você acredita que o interesse do Trump é puramente defensivo, é a construção do Domo de Ouro? Ou que está em jogo é o monopólio das terras raras, que é tão importante aí para os próximos anos e para o desenvolvimento econômico das indústrias? Diga aí a sua opinião. E também, se você chegou até aqui, tá gostando desse conteúdo, tá agregando valor, curta, se inscreva no canal, isso é muito importante, é uma forma de você nos incentivar. Esse é o Além da Fronteira, a sua dose de geopolítica. Eu sou o professor Johan e mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, curta, se inscreva, porque vai vir muito mais. Afinal, o tabuleiro da geopolítica, ele não para e eu tô aqui para te manter sempre informado.